Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria aqui de pedir desculpa a vocês por não estar online, virtualmente, em tempo real, tá certo? Como é de costume. Mas eu tive alguns imprevistos que me fizeram gravar, ao invés de estar em tempo real com vocês. Segundo, estamos caminhando para o final já, né? Faltam só 3 aulas. Essa é a terceira aula, contagem regressiva, para chegar às nossas tão almejadas férias de fim de ano, né? E como já foi acordado entre núcleo gestor e professores, essa quarta etapa a gente não vai passar mais atividades para vocês, mas continuaremos lecionando em cima de preparação, nem o S, tá bom? Hoje eu trago um tema que não é tão frequente, nem na ENEM, nem na UES, mas faz parte do cronograma do ensino médio, é o último assunto do eletromagnetismo. Ele é chamado de indução eletromagnética. Beleza? Vamos lá então? Seguinte, galera, meu objetivo com vocês é resolver essa questão aqui, ó. ENEM de 2014, questão 63. De vez em quando o ENEM cobra esse assunto. Então, para acabar o cronograma do ensino médio, eu resolvi trazê-lo hoje, tá bom? Eu vou ler a questão com vocês, mas não vou resolvê-la sem antes revisar lá. Revisar não, né? Sem antes ensinar mesmo, lecionar vocês sobre esse fenômeno. Ok? Vamos lá. O funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno da indução eletromagnética, descoberto por Michael Faraday no século XIX. Pode-se observar esse fenômeno ao se movimentar um ímã e uma espira em sentidos opostos, com módulo da velocidade igual a V, induzindo uma corrente elétrica de intensidade I, como ilustrado na figura. Então, traduzindo, você tem um fio bastante enrolado, chamado de espira, bobina, né? Não tem nenhuma pilha ligada nele, é só um fio realmente bastante enrolado e um ímã. Na hora que você produz movimento relativo entre os dois, seja de aproximação ou de afastamento, nota-se a existência de uma corrente elétrica no fio. Tá? Esse é o fenômeno que eu vou ensinar a vocês hoje. Vamos só terminar de ler a questão. A fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentada na figura, utilizando os mesmos materiais, outra possibilidade é mover a espira para... Aí tem as várias opções. Para a esquerda, para a direita, né? Então vamos lá primeiro entender esse conteúdo. Pronto, deixa eu só aumentar aqui o percentual para 98%. Fica melhor de vocês enxergarem aí o quadro virtual. Bom, aqui eu contextualizei um pouco, né? Dizendo que depois que André-Marie Ampère, né, e alguns outros estudiosos, como Hans Christian Ørsted, né, descobriram que a corrente elétrica podia criar um campo magnético, ou seja, era possível gerar magnetismo através da eletricidade. Outros cientistas, né, estudiosos, a comunidade científica começou a fazer o inverso, tentar descobrir se era possível produzir corrente elétrica através do magnetismo. Ou seja, com o ímã, será que eu consigo produzir eletricidade? Né? E aí, em agosto de 1831, na Inglaterra,
um cara chamado Michael Faraday, como o enunciado da questão disse, conseguiu provar experimentalmente que esse fenômeno inverso, ou seja, o inverso de eletricidade produzir magnetismo, é magnetismo produzir eletricidade. Esse fenômeno, magnetismo produzir eletricidade, é possível, tá? Depois de muitas tentativas sem sucesso, olha aí, depois de muitas tentativas sem sucesso, então lição aí pra gente aprender, não desistam na primeira tentativa nunca, né? Em 24 de novembro de 1831, a descoberta de Faraday foi comunicada à Royal Society, ou seja, a comunidade científica daquela época. Qual foi o experimento que ele fez? Ele pegou um ímã, uma espira. O que é uma espira? Um fio em formato circular. Plugou esse fio num aparelho que é capaz de detectar a corrente elétrica, chamado de galvanômetro. E aí o aparelho estava marcando 0, o ímã parado, né? Tá aqui como está na minha observação aqui, ó. Se o ímã está em repouso em relação à espira, ou seja, se o ímã está parado, o galvanômetro, o aparelho que marca a corrente elétrica, que detecta, não registra corrente nenhuma na espira. Nesse caso, não está havendo variação de fluxo. A gente vai aprender já já o que é fluxo magnético. Então, o ponteiro está no 0, né? Porque o ímã está parado. Agora, toda vida que ele aproximava o ímã ou que ele afastava o ímã da espira, mais linhas de campo entravam dentro da espira ou saíam dela, né? Essa variação do número de linhas de campo que estão entrando aqui dentro da espira ou que estão saindo dela é o que produzia a corrente elétrica detectada por esse aparelho. Essa foi a experiência que Michael Faraday fez. Quando o ímã aproxima-se da espira, o galvanômetro registra corrente elétrica. Nesse caso, está havendo o quê? O que está existindo? Variação de fluxo. Fluxo magnético. A gente pode até escrever fluxo magnético. Fluxo é de alguma coisa, fluxo magnético. Existe variação do fluxo magnético. Já quando o ímã se afasta da espira, novamente surge corrente elétrica, ou seja, o aparelho também marca a corrente elétrica. Veja o ponteiro. Quando o ímã se aproxima, né, deixa eu trazer aqui para frente para vocês poderem ver melhor. O ponteiro foi para a direita, marcando corrente elétrica, detectando corrente elétrica. Já quando ele afastou o ímã, o ponteiro foi para a esquerda, também detectando corrente elétrica, só que no sentido oposto, sentido inverso, né? Agora, só não existe detecção da corrente elétrica quando o ímã está parado em relação à espira. Aqui eu trouxe 2 vídeos para vocês. Quando vocês baixarem esse material lá nas plataformas, tá? Google Sala de Aula, cliquem aqui no link, ó, que vocês vão ser direcionados. Eu vou botar uma parte do vídeo que me interessa para explicar para vocês, beleza? Para vocês verem esse fenômeno acontecendo. Vem comigo, ó, presta atenção aí. Você sabe quanto ganha um influenciador digital por mês? Pronto, aqui é o esquema de funcionamento de uma usina hidrelétrica, né? Aqui ele vai apresentar os materiais, mas eu vou adiantar para uma parte
do vídeo que mais interessa. Aí ele está apresentando os materiais, depois vocês assistem melhor ao clicar nela no link. Mas ele está mostrando aí, ó, que movimentando essas colheres, esse catavento de colheres, os ímãs se movimentam. Ó. Aí tem 4 ímãs. Tá bom? Eles também se movimentam junto. E aqui tem uma bobina, um fio bastante enrolado. Ele está pegando com a mão direita aí a bobina. Então o ímã vai estar passando aí, ó, perto da bobina, aumentando e diminuindo o fluxo magnético, tá? Então olha só o que ele vai fazer. Aí ele elevou um recipiente com água, aí tá jorrando água, movimentando a colher, né, movimentando o catavento de colheres. Aí esse catavento de colheres está movimentando os ímãs, que estão passando perto da bobina, o tempo todo passando ali na bobina, fazendo essas luzinhas piscarem. Ó. Então, ora a corrente está no sentido, ora a corrente está em outro sentido, fazendo as luzinhas piscarem aí o tempo todo, gerando eletricidade. Se essa luzinha piscar muito mais rápido do que ela está piscando aí, a gente vai ter a impressão de que está sempre acesa, tá? Então é assim que a gente gera eletricidade, através das usinas, movimento de ímãs gigantescos. Beleza? Que mais? O outro, ó. O outro vídeo que eu quero trazer aqui para vocês. Vamos lá. Ele vai mostrar realmente esse experimento que eu mostrei a vocês aí através de imagens, tá? Prestem atenção. Desculpa. Deixa eu pular a propaganda. Pronto. Olha só. Depois vocês veem aí melhor. Estão vendo, ó? Toda vida que ele aproxima o ímã, o aparelho marca para um lado. Quando ele afasta, o aparelho marca para o outro. Deixa eu... Ele fica frescando aí. Parado não gera nada. Né? Mas vocês viram no momento que ele afastou, ó, parado não gera nada. Olha aí, quando ele afasta, ó. Quando ele afasta, o ponteiro vai para a direita, ó. Entendeu, ó? Tá vendo? Eu tô repetindo o vídeo para você poder ver, ó. Quando ele afasta, o ponteiro vai para a direita. Quando ele aproxima, o ponteiro vai para a esquerda. E aí ele fica aproximando e afastando, ó, gerando corrente elétrica, ora num sentido, ora no outro. É o que a gente chama de corrente alternada, essa que a gente tem nas nossas tomadas. Beleza? Depois vocês veem aí com mais detalhes esse vídeo. Vamos voltar para nossa aula. Então, como que acontece esse fenômeno, pessoal? É graças a algo chamado fluxo de indução. O que é fluxo de indução? Para estudar esse fenômeno, que é chamado de indução eletromagnética, é necessário definir uma grandeza chamada, vou botar aqui até de vermelho, ó, fluxo do vetor indução magnética. Tá um vermelho mais chamativo. Ou fluxo de indução, simples assim, fluxo de indução, ou ainda fluxo magnético. Tudo isso é a mesma coisa. É o número de linhas do campo magnético que estão entrando na área da espira, né? Vamos supor que você tem, por exemplo, uma região circular, como vocês estão vendo aí na figura. A figura 1 só tem uma linha do campo magnético, ó, entrando nela. Na figura 2 já tem 3 linhas, ó. Essa linha está passando por dentro
essa outra linha do campo magnético também está passando por dentro dessa área circular, que é a nossa espira, né? E essa outra linha aqui, ó, também está passando por dentro. Já tenho 3 linhas. E se ela tiver vertical, né? Vocês estão vendo aí que ela estava horizontal, inclinada, e agora se ela estiver vertical. Se a minha espira, a área dela estiver vertical, né? Aí eu tenho quantas, ó? Eu não tenho só 3. Eu tenho essas mesmas 3 passando por dentro da espira. Mas eu tenho mais. Eu tenho mais um aqui em cima, que começou a ultrapassar por dentro. E tenho mais um aqui embaixo. Ou seja, o número de linhas do campo magnético aumentou, né? Fluxo do campo se chama isso. Fluxo magnético se chama isso. É o número de linhas do campo magnético. Lembrando, o campo magnético ele aponta sempre para o norte, tá bom? A gente viu lá nos ímãs. Revisa aí a aula para você entender melhor. Mas toda vida que o número de linhas aumenta ou diminui, no caso eu aproximo o ímã ou eu afasto o ímã da espira. A variação do fluxo é o que induz o aparecimento de uma corrente elétrica, tá? Esse é o fenômeno da indução eletromagnética. Beleza? Tem como a gente calcular o fluxo do campo magnético multiplicando o B, que é o valor do campo magnético, com o A, que é essa área da espira aí. Ok? Cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre o vetor do campo magnético e essa reta normal que vocês estão vendo na figura. Essa reta que faz 90 graus com a espira, né? Se a espira estiver horizontal, né? Como na figura 3, ó. Se a espira estiver vertical, ó, o campo magnético. Se a espira estiver horizontal, o campo magnético tá para a direita e a normal tá para cima, fazendo 90 graus. Cosseno de 90 é 0. Aí isso aí dá 0. Não tem fluxo, então, na figura 1. Já na figura 3, o fluxo é máximo, né? Porque o campo magnético está horizontal e a normal também está horizontal. A espira está em pé, a normal está saindo dela, ó, da área. Cosseno de 0 graus, que é 1. Aí tem o valor máximo, né? Beleza? Os cálculos não importam tanto, porque Enem e o S não pegam tanto nesses cálculos, mas na teoria desse fenômeno. Então vamos lá. Enem de 2014, questão 63. Vou ler novamente com vocês, agora que vocês já conhecem, né, o fenômeno. E aí eu vou solucionar a questão, tá, com vocês. A questão fala assim: o funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno da indução eletromagnética, descoberto por Michael Faraday no século XIX. Pode-se observar esse fenômeno ao se movimentar um ímã e uma espira em sentidos opostos, com módulo da velocidade igual a V, induzindo, ou seja, fazendo aparecer uma corrente elétrica de intensidade I, como ilustrado na figura. Ok? Então aqui a gente tem uma figura do ímã indo para a esquerda e a espira indo para a direita. Eles estão se afastando. Tem corrente elétrica no sentido para a direita. Aí vem o comando da questão. A fim de se obter uma corrente elétrica com o mesmo sentido da figura. Ou seja, ele quer obter uma corrente elétrica que tenha esse mesmo sentido. Vou até botar de vermelho aqui, ó. Pronto. Ele quer uma corrente elétrica com esse mesmo sentido aí, ó, para a direita. Isso só acontece quando eles estão se afastando.
ok? Relativamente um em relação ao outro. Eu posso até deixar o ímã parado. Se a espira estiver se afastando, a corrente elétrica vai ser nesse sentido, tá bom? É isso que ele quer. A fim de se obter uma corrente elétrica com o mesmo sentido da figura, utilizando os mesmos materiais, outra possibilidade é mover a espira. Mover a espira, item A, para a esquerda e o ímã para a direita, com polaridade invertida. Vocês viram lá no vídeo o cara virando o ímã, né? Olha só a polaridade aqui. Ó. O ímã tá norte para a direita e sul para a esquerda. Ó. Afastando-se, corrente elétrica para a direita. Então vamos anotar esses dados. Vou anotar aqui embaixo. Primeira observação que a gente fez. Polaridade do ímã. Pronto. Polaridade do ímã. Deixa eu só o corretor corrigir aqui. O meu teclado não está prestando não o acento. O corretor não vai corrigir. Espera aí, pegar o teclado virtual aqui. Pronto. Polaridade do ímã. Primeira observação. A gente vai botar o quê? A gente vai botar... Vamos fazer um desenho que é melhor. Sempre desenhar é muito melhor porque o entendimento fica mais fácil, né? Desenhar aqui o ímã. E aí eu vou pôr o norte. Deixa eu só aumentar aqui. Pronto, o norte está para a direita e o sul está para a esquerda. Aqui o nosso ímã, né? Segunda observação, movimento relativo. Pronto, o movimento relativo é de afastamento. Ok? E aí a corrente elétrica vai estar no sentido que a gente quer. Terceira observação, corrente elétrica. Sentido da corrente. Que é o sentido que a gente quer. Isso aí. Pronto. A possibilidade do item A. Vamos fazer a possibilidade do item A. O que o item A quer? Outra possibilidade é mover a espira para a esquerda e o ímã para a direita.
expira para a esquerda e ímã para a direita. Ou seja, aqui a expira está indo para a direita e o ímã está indo para a esquerda. Ele está querendo o contrário. Se a gente mover a expira para a direita e o ímã para a esquerda, eles vão estar se aproximando. Então vamos copiar aqui, ó. Né? Se o movimento for de aproximação, mantendo essa polaridade, o sentido da corrente é o contrário. Mas aí, como ele está dizendo, ó, com polaridade invertida, aí ele inverte essa polaridade, o norte está aqui na direita e o sul está aqui na esquerda. Ele inverteu a polaridade do ímã também. Aí a corrente inverte de novo. Ou seja, eu estou querendo fazer com que vocês deduzam que toda vida que eu inverter ou o movimento relativo entre os dois ou a polaridade, a corrente se inverte, tá? Por exemplo, primeiro era esse aqui. A situação que a gente detectou é essa daqui. A polaridade norte para a direita, o movimento relativo de afastamento, o sentido da corrente está para a direita. Vamos mudar agora. Segundo item A. Se a gente pôr os dois se aproximando, expira para a direita e ímã para a esquerda. É isso que ele quer aqui no item A. Ó. Outra possibilidade é mover a expira para item A, esquerda, e o ímã para a direita. Eles vão estar se aproximando. Então, se eu mudei o movimento relativo, a corrente elétrica muda de sentido. Então, ela vai, ó, contrário do que a gente quer. Só que aí ele mudou a polaridade do ímã também. Então, a corrente elétrica muda de novo. Ele mudou as duas coisas. Mudou e mudou de volta. Aí ficou a mesma coisa. Entendido? Então o item A é uma possibilidade. O item B. A expira para a direita, o ímã para a esquerda. Olha só. A expira para a direita, como ela tá. O ímã para a esquerda, como ele tá. Então está se afastando. Não mexe no afastamento. Não mexe no movimento. Continua do afastamento. Com polaridade invertida. Então no item B ele só fez inverter a polaridade. Né? Ele pegou essa situação aqui do início. E só fez inverter a polaridade do ímã. O movimento relativo continuou como está, de afastamento. Olha só. O item B. A expira para a direita, o ímã para a esquerda, como está na figura. Afastamento. Não muda, então, o movimento relativo. Tá? A corrente não muda, fica do mesmo jeito. Com polaridade invertida, ou seja, quando ele inverte a polaridade, norte para a esquerda, sul para a direita. Inverteu a polaridade, mas não mudou no movimento. Só inverteu uma das coisas. Então a corrente inverte uma vez. A corrente inverte sempre que você muda ou o movimento ou a polaridade do ímã. Tá bom? Aqui ele só mudou a polaridade do ímã. O movimento continua de afastamento. Então a corrente não está do jeito que a gente quer, igual ao do desenho. Não tá. Então item B descartado. Entenderam como se resolve a questão? É só uma análise. Item C. A expira para a esquerda e o ímã para a esquerda.
os dois para a esquerda. Então eles não estariam se aproximando. Eles estariam com a mesma velocidade. Nunca um ia alcançar o outro. Então é como se eles estivessem parados um em relação ao outro. Parado não gera corrente. Tem que ser descartado. Item D. A expira para a direita. Do jeito que está aí no desenho. E manter o ímã em repouso. Se eu mantiver o ímã em repouso e a expira para a direita, vai estar se afastando. Então pode ser, né? Do jeito que está aí, esse afastamento. Com a polaridade invertida. Inverteu a polaridade, aí a corrente muda o sentido. Então essa é a situação inicial. Deixa eu apagar todo o resto aqui, ó. Essa é a situação inicial. Polaridade desse jeito, norte, sul. Afastamento é o sentido do movimento relativo. E o sentido da corrente está aí para a direita. Essa é a situação inicial. Vamos lá para o item D. Ó. Expira para a direita, mantendo o ímã em repouso. Então ocorre afastamento. Então não mudamos o movimento relativo. Continua afastamento. A corrente continua assim. Só que aí lá no item D ele diz polaridade invertida. Se a gente inverte a polaridade do norte com sul, né, se a gente coloca o norte aqui e o sul aqui, inverteu a polaridade. A corrente também vai inverter o sentido. E aí não fica do mesmo jeito do desenho. Então tá descartado. Ok? Item E. Expira para a esquerda. Contrário do desenho, ó. Mantendo o ímã em repouso. Se a expira for para a esquerda, mantendo o ímã em repouso, eles vão se aproximar. Então já mudou o sentido. Afastamento, aproximação. Aí a corrente vai e muda uma vez. Vamos continuar lendo. O item E. Com mesma polaridade. Então não inverte a polaridade. Deixa desse jeito. Então a corrente fica assim, ó. O contrário do que a gente quer. Então o único item correto realmente é o item A. Beleza? A gente vai e marca item A. Galera, pode ter sido confuso. Pessoalmente eu tenho certeza que isso seria bem mais simples. Mas eu peço que vocês vejam os vídeos e verifiquem melhor esse conceito. Tá bom? Item A é o correto a ser marcado. E aí eu vou ficando por aqui com vocês. Beleza? Até a próxima aula. Virei com preparação Enem US. Como sempre, até findar o ano letivo. Qualquer coisa me procurem no privado. E se cuidem, viu? Tchau, tchau.